assim o fará. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, mas aí meu tempo também ficaria comprometido. Desse modo. Como nós vamos interromper, é só para que os trabalhos não sejam interrompidos, eu serei condescendente com o tempo de Vossa Excelência. Vossa Excelência tiver algum questionamento para fazer do senhor Alberto Youssef, podemos aí ir dando seguimento, porque já vamos vencendo algumas etapas. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, boa tarde a todos. Doutor Youssef, todos os colegas presentes, a imprensa. Doutor Youssef, quando o deputado Exauci lhe perguntou sobre a quem o senhor havia mencionado, se o governo ou se o ex-presidente Lula, na verdade o senhor achou que havia mencionado o governo na resposta que o senhor deu ao deputado. A minha pergunta seria, o senhor está protegendo o presidente Lula? Não, de maneira alguma. Nem eu conheço, não teria por que protegê-lo. Eu não estou protegendo ninguém. O senhor está protegendo o presidente Lula? Não, de maneira alguma. Nem eu conheço, não teria por que protegê-lo. Eu não estou protegendo ninguém. Nas suas colocações, senhor Youssef, nós podemos observar que o maior julgamento que está acontecendo com Vossa Senhoria não é a sociedade brasileira. Eu posso, numa análise muito simplista, não é a imprensa que está aqui, não é esta comissão. Percebo que o maior julgamento está mais precisamente com a sua família, suas filhas. Inclusive, o senhor fez uma menção no início do seu depoimento aqui, que o senhor havia sido atacado por membros da CPI. E eu posso imaginar o tamanho do julgamento que o senhor está passando mediante os seus filhos, pelos constrangimentos e pela forma como o senhor está passando diante dos seus familiares e principalmente das suas filhas. Mas o senhor tem deixado de responder algumas questões. Eu lhe pergunto, há algum fato que nós da CPI poderíamos saber que o senhor está resguardando de não responder aqui neste momento? Não. Eu não estou resguardando nenhum fato de nada dos meus negócios. Então eu fico muito tranquilo, absolutamente tranquilo com referência a esse assunto. O senhor não gostaria de mencionar as pessoas que estavam, os parlamentares? Eu prefiro ficar em silêncio. Ok. Doutor Paulo Roberto Costa, o senhor, como já mais de 100... O senhor não gostaria de mencionar as pessoas que estavam, os parlamentares? Eu prefiro ficar em silêncio. Ok. Doutor Paulo Roberto Costa, o senhor, como já mais de 100 depoimentos, o senhor disse que são mais de 100 depoimentos. O senhor foi indicado pelo PP, já podemos ouvir isso. Inclusive foi citado o nome do senhor José Janene, hoje falecido. Quem foram os articuladores do seu nome? Já havia um acordo que para que o senhor entrasse com uma missão de operar nesse esquema da Petrobras, previamente? Não, quando eu fui convidado pelo José Janeiro e pelo Pedro Correia, o que eles me colocaram na época é que, obviamente... São 3 minutos, eu estou sendo condescendente com Vossa Excelência. Darei a oportunidade que Vossa Excelência possa concluir. Ok. Senhor Paulo Roberto, o senhor trabalhou na campanha do senador Lindenberg Farias na campanha ao governo do Rio de Janeiro. Em nota, o senador disse que o senhor só trabalhou em elaboração do programa de governo. O senhor chegou a realizar captação de recursos a pedido do senador Lindenberg? Não, porque a gente teve uma reunião até em cima desse processo foi pego não, e eu fui detido, então não cheguei a fazer contato com nenhuma empresa
para a campanha do senador ao governo do Rio de Janeiro. Doutor Paulo, o senhor Alberto Youssef afirma em depoimento nessa CPI que movimentou cerca de 150 a 180 milhões de reais, dos quais 8 milhões foram embolsados por ele. O senhor afirma esses montantes? Consegue detalhar esses percentuais? Não, eu não tenho. Quem fazia essa contabilidade era o Janene. Depois que o Janene faleceu, ou ficou mais doente, o CEF que fazia isso. Eu não tinha essa contabilidade, nunca tive isso. O senhor, como diretor da... Para concluir, deputado Carlos. Já vou concluir, senhor presidente. Muito obrigado. Pergunta. Eu já vou concluir. O senhor, como diretor da Petrobras, nós sabemos que há uma estrutura hierárquica, um organograma. Como diretor, sabemos que a diretoria, o senhor como diretor tem um limite de competência, a diretoria, por sua vez, tem um outro limite de competência, o conselho de administração tem um outro limite de competência. Naquela aquisição de Passadina, mais precisamente, o senhor estava como diretor da Petrobras? Sim. Só um minutinho. O senhor estava como diretor? Correto. O presidente do Conselho de Administração naquela oportunidade era? Presidente Dilma Rousseff. A minha pergunta seria, a diretoria da Petrobras, a diretoria colegiada especificamente, ela tomou uma decisão de fazer aquela aquisição daquele empreendimento. Obviamente, estava fora do limite de competência da diretoria da Petrobras, da diretoria executiva. E, por sua vez, o Conselho de Administração tomou conhecimento e deliberou sobre a aquisição daquele empreendimento de Passadina. É isso mesmo? É esse o procedimento? Não, existe um equívoco aí na sua pergunta. Limite de competência não tem a diretoria não tem limite de competência. A diretoria... Deputado Carlos Andrade, eu fui condescendente com Vossa Excelência. Vossa Excelência é um amigo. Eu peço só que conclua rapidamente, que eu tenho aqui uma lista extensa de parlamentares. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua generosidade, meu presidente. Lhe agradeço. Deputado Ivan Valente, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Meu presidente, eu quero que acrescente meu tempo de líder também. Vossa Excelência tem o primeiro tempo de líder, o primeiro